Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje tem muita coisa pra gente falar, dividir em 6 partes, pelo menos 4 a gente tem que comentar no vídeo de hoje. Quero falar aí do indiciamento. O dia de ontem aí, né, trouxe essa nova revelação, pegando todo mundo de surpresa, né? Nossa, quem poderia imaginar? Aí eu quero começar a falar da nossa democracia, obviamente representada pelo consórcio que ontem brilhou, em especial a turma da Globo. Depois vamos falar de alguns aspectos jurídicos, mostrar algumas coisas que rolaram ao longo do dia de ontem, mais uma daquelas matérias sensacionais que você coloca a mão na cabeça e se pergunta como ainda eles têm coragem de querer falar que Bolsonaro apoiou qualquer tentativa de golpe. Mais uma troca de mensagens que eu acho que favorece bastante Bolsonaro. Aí depois coloquei ali interrogações porque foram questionamentos que foram feitos ao longo do dia de ontem e até por pessoas que não estão na bolha da direita. Aí depois quero comentar de algumas coisas dentro da direita. Aí não sei se vai dar mais. Aí tem os assuntos ligados ao Lula. Esse talvez dê pra gente comentar hoje, que o timing das coisas é sensacional, né? O Lula vem tendo muitos problemas. E no meio desses problemas aparece aí Bolsonaro, né, quase como uma solução. E o último tema dificilmente vai conseguir comentar hoje, que mostra aí basicamente um ataque internacional que o Brasil vem sofrendo, aí o agronegócio vem sofrendo, mas eu acho que vai ficar para amanhã ou quem sabe depois. Mas vamos lá, gente. Lá vem a Globo. Quem trouxe essa informação para o Brasil foi a Globo. Isso não chama atenção, né? Óbvio, eu acho que chamaria atenção se quem trouxesse essa revelação em primeira mão fosse, sei lá, o Metrópolis, o UOL, Folha de São Paulo, Estadão. A Globo é o padrão, a que todo mundo já estava esperando. Só que tem uma coisa a mais. E essa coisa a mais, eu só vou falar, não vou explicar, e vai ficar por isso mesmo, que é o seguinte. O Leandro Ruschel comenta, segundo a Globo, emissora oficial do regime, Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 foram indiciados no inquérito da tentativa de golpe. Parece que os militantes de redação estão recebendo informações em tempo real sobre o procedimento sigiloso. O relatório teria acabado de ser concluído e será apresentado ao Supremo em seguida. Quem foi que deu essa informação em primeira mão? César Tralli. Isso não é aleatório. Se você tiver interesse, eu vou ficar por aqui. Pesquise, sei lá, César Tralli, PF, né? Você vai achar umas coisas bem interessantes na internet. Eu resumo por aqui. O fato do César Tralli ter dado esse bastidor e tá sempre aí em destaque em tudo que rolou desde 2023 até agora, todas as grandes revelações da PF falam muito. Dá um Google. Dá um Google que você vai ter quem sabe uma surpresa. Mas vamos lá. A turma do bastidor escreveu aqui essa nota. Divulgo o que eu quero. A Polícia Federal liberou apenas o que quis, no caso do envolvimento de Bolsonaro e seus aliados, nas tentativas frustradas de golpe de Estado, né, e da confusão lá. A PF divulgou a lista com os 37 nomes que são alvo de pedido de indiciamento, mas não liberou o relatório enviado ao Supremo. O que se sabe até agora são os nomes, né? E de que elas são apontadas pela PF, né, como participante de um grupo criminoso que queria abolir violentamente o Estado brasileiro. Também se tem conhecimento de que a Polícia Federal concluiu apenas parte do relatório, pois há informações de que mais nomes serão incluídos. O que não se sabe é quais são as provas, os indícios, né, usados como base para pedir o indiciamento de Bolsonaro e outras 36 pessoas. A justificativa da Polícia Federal para limitar ao acesso às informações é que o sigilo da investigação e o fato da instrução não divulgar esse tipo de informações, mas a divulgação parcial pode influenciar pedidos de nulidade pela defesa dos bolsonaristas envolvidos pela polícia na trama golpista. Será? Acho muito difícil. Sem ter acesso aos elementos mínimos que fundamentam os indiciamentos, olha agora, a imprensa não tem como avaliar a solidez das evidências. Se a imprensa não tem como avaliar, o que é que ela faz? Ela faz. Ela faz o que ela faz. Só faz. O que a gente pode dizer é que sim, houve um golpe de militares, inclusive militares da ativa. Para mim está claro que esse indiciamento vão demandar uma reforma das Forças Armadas.
O bastidor diz, não, não tem como avaliar, não tem como avaliar, foi um golpe, confirmado, já sabe quem participou, deixou de participar, e já sabe até o que tem que fazer. Globo, né? E tudo diz, rapaz, vem alertando sobre isso há um tempo. Essa sempre foi uma das prioridades dos revolucionários. Não dá para avaliar a evidência. E aí o que a empresa faz? Usa o recurso do leitor. Leitor não, me perdoa. Do assinante. Assumam o que tentaram fazer. Diz assinante sob suspeitos de planejar aí, né? Tirar a vida do Dilma. Assinantes criticam suspeitos. Aí a Paula comenta, gente, olha que fofo. No meu artigo anterior eu falei que a Folha está tão desesperada para mostrar que tem leitores, que ela tirou do leitor o espaço minúsculo na terceira página e os levou para as manchetes, como diz leitor. Pois veja o efeito dessa humilde crítica. Agora é diz assinante. Olha a imprensa trabalhando. Aqui é aquela nota que nossos grandes analistas de política nacional, internacional, geopolítica, cientistas políticos do Twitter, é tipo a fake news do Alcolumbre, a fake news do Batoré, mesma pegada. Nayara Trindade, escreve lá com o Lauro Jardim, vice-líderes do Centrão pedem para arquivar anistia a Bolsonaro e presos do dia 8. Qual é a ideia dessa manchete? É passar a mensagem que Bolsonaro está enfraquecido, que a agenda da direita no parlamento está enfraquecida, porque o Centrão está junto de Lula. Pode até estar. Pode ser, isso pode ser a verdade. O ponto é, qual é o objetivo da matéria? É passar essa mensagem. Aí, se liga. Esse é o primeiro parágrafo. Olha a manchete, olha o primeiro parágrafo. Ao lado do líder do governo na Câmara, José Guimarães, os 20 vice-líderes de governo. Ué, peraí. A manchete é vice-líderes do Centrão. O primeiro parágrafo já muda para vice-líder do governo. Entre eles, há deputados de partidos que integram o Centrão. Olha como a manchete já se desfaz no primeiro parágrafo. Aí tu vai olhar os vice-líderes do Centrão. Foram 20. Os 20 vice-líderes do Centrão. Nossa, só a máquina. Olha o Centrão. Eu grifei por cor, só os de vermelhos que são do PT. José Guimarães, né? O grande vice-líder do Centrão do PT. Alencar Santana deve ser um grande vice-líder do Centrão, né? Do PT. Reginaldo Lopes, grande líder do Centrão do PT, Rogério Corrêa, grande líder do Centrão do PT, Rubens Pereira Júnior, grande líder do Centrão do PT, Paula Lima, grande líder do vice, né, Centrão do PT. Cara, é ridículo. Aí em verde eu coloquei todos os partidos que são de esquerda, inclusive alguns deles fazem parte da coligação aí do PT, que é o PV, o PV e o PCdoB. PV, o PCdoB e tem outro partido que também tá, mas enfim. Mas tá ali, ó. Bacelar, que é do PV, Mauro Benevides, PDT, Lídice da Mata, PSB, que é o partido do Alckmin, Pastor Henrique Vieira, que é do PSOL, Jandira Fegali, PCdoB, Renildo Calheiros, o irmão do Renan Calheiros, PCdoB, Duda Salabert, PDT. Só que já foram 13 de 20. Aí, tu vê como a manchete é sacana? Vice-líderes do Centrão. Cara, ainda assim, se fosse verdade, beleza, ia ser bacana. Falar assim, ó, vice-líder do Centrão. Aí coloca aqui os vice-líderes do Centrão, entrou em campo pra mostrar que eles desembarcaram totalmente da ideia. Não é que o Centrão está, mas assim, cara, se vai desgastar, desgasta falando a verdade. Não precisa mentir. Não precisa mentir, não precisa inventar um factoide. Era muito mais bonito se o Lauro Jardim desse uma barrigada falando bastidores. Corre na boca miúda após uma reunião entre os vice-líderes do Centrão, que a partir de agora as chances da anistia acabaram. Pronto, joga assim no vento, diz que teve uma reunião, eles decidiram isso e ficou por isso mesmo. Agora tu fala uma coisa na manchete, desmente no primeiro parágrafo, ainda quando tu coloca a lista, tu vê que de 20, 13 são da esquerda pra valer. Aí tem 7 que é Maria Reis. É de esquerda, tá no Solidariedade. Acho que tava algum partido de esquerda antes de ir pro Solidariedade. Aí depois você pega Pedro Paulo, PSD do Kassab,
Damião do União Brasil, Neto Carleto do PP da Bahia, parceiro do PT. José Nelto, não sei quem é esse, União de Goiás. Valdemar Oliveira do Avante, Emanuel Pereira Neto do MDB. Pronto. É o consórcio. Aí vem o grande consórcio brasileiro. Isso aqui devia ter colocado lá na frente, na interrogação. Mas, né, sem poder, segundo o bastidor, né, não tem como a imprensa falar sobre evidência nem nada, fazer nenhum tipo de mensuração, não importa. Felipe Martins simulou ter ido aos Estados Unidos para se esconder da polícia, afirma o relatório da Polícia Federal. Um país que as pessoas só lêem a manchete, pronto. Aí o Samuel Pancher, jornalista do Metrópolis, não vai me falar que esse cara é bolsonarista, até porque foi ele o grande pai do Shadow Cabinet, né? O Gabinete das Sombras. A gente já está, né, caminhando para o 3º ano do governo Lula e até agora o Samuel Pancher não apresentou o Shadow Cabinet do Lula. Porque o Shadow Cabinet não é que o Lula tem um Shadow Cabinet, é porque o Shadow Cabinet foi um evento. Foi aquele fato que o Samuel Pancher trabalhou para criminalizar o governo. Houve reuniões públicas. Como é que essas reuniões eram? Como é que você pode provar isso? Porque estavam disponíveis no Facebook de Bolsonaro, os vídeos. Então, assim, se pegou vídeos públicos de lives, lá discussão com o médico, colocou alguns recortes junto, colocou a música fúnebre, meteu sirene urgente, pronto. É o Gabinete das Sombras. O Gabinete das Sombras. Espero que o Samuel Pancher emplaque o novo aí na era Lula, né? Ou talvez ele amadureceu. Mas ele comenta, os investigadores defendem a seguinte tese no relatório. Tudo indica que alguém apresentou o passaporte dele, do Felipe Martins, entre os integrantes da comitiva presidencial, embora ele não estivesse na comitiva. Que história mais sem sentido. Ele não saiu do Brasil, mas deu o passaporte para alguém fingir que ele saiu do Brasil? E na alfândega dos Estados Unidos, ninguém questionou absolutamente nada? Pois é, né? Mas depois é o bolsonarista que é louco. Policial preso por planejar, né, o plano aí contra o Lula trabalhou para o PT da Bahia. Preso por suspeita de envolvimento no suposto plano, né? O agente da PF, Vladimir Soares, trabalhou em gestões do PT na Bahia. Que loucura, viu? Que viagem. Que viagem. Mas vamos continuar. Olha alguns aspectos jurídicos. Coisa. Isso aqui foi a manchete de ontem, 9 da manhã. Cid é aconselhado a falar tudo a ministro e lembrado que idolatria de Bolsonaro pode dar 20 anos de prisão. PF está convencida de que o braço direito de Bolsonaro fez jogo duplo ao se tornar colaborador e agiu para proteger Bolsonaro e Braga Neto. Para militares, Cid pode ter aplicado treinamento recebido por forças especiais para criar histórias de cobertura a fim de proteger operações. O Rogério Marinho comenta, pau de arara moderno, aplaudido e banalizado pela grande imprensa. Tempos estranhos, valores distorcidos, né? Padrão PT. Aí teve depoimento e tá ali, né? Mauro Cid aponta a participação de Braga Neto em suposto plano de golpe de Estado. Muitas pessoas na rede social tiveram a impressão meio que a Paula Marisa teve, né? Preço da liberdade. Preço da liberdade. Esse grande golpe de Estado, né? Até um padre, rapaz, foi indiciado. Né? Polícia Federal indicia padre no inquérito. É o padre José Eduardo de Oliveira e Silva. O religioso, segundo as investigações, teria participado de uma das reuniões. Aí a defesa do padre falou com a CNN. Advogado de padre aponta abusos na investigação. Menos de 7 dias depois de dar depoimento à PF, o meu cliente vê seu nome estampado pela Polícia Federal como um dos indiciados pelos investigadores. Os mesmos investigadores que não se furtaram em romper a lei e tratado internacional ao vasculhar conversas e direções espirituais que possuem garantia de sigilo e foram realizadas pelo padre. Quem deu autorização à Polícia Federal para romper o sigilo das investigações? Nem o padre, né? Assim, porque tinha 2 sigilos que todo mundo até então defendia, né? Um era o sigilo da imprensa, né? O sigilo de fonte da imprensa. E o padre, né?
O cara no seu lado pode estar ali, conversa com o fiel, uma coisa ou outra, que era pra ser um certo sigilo, né? É o Brasil do Lula. A democracia venceu, verdadeiramente. Aí, olha que manchete, né? Talvez eu devesse ter colocado isso daqui na primeira parte, trocado. Botar a pergunta do Selman Puncher na próxima, esse aqui no primeiro. Indiciado, Valdemar faz campanha para presidente eleito da OAB. Aí a Yara fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara fez campanha para o sobrinho dia 9 de novembro. E ele foi indiciado no dia 21. O que o indiciamento tem a ver com o sobrinho eleito, né, para o OAB de Mogi? Eu não tô entendendo a matemática, né? Foi dia 9, indiciamento só veio agora dia... Tá meio confuso, né? Tá tudo muito confuso, mas é o consórcio. O consórcio sempre surpreende. Também devia ter colocado isso aqui na frente, né? Porque esse aqui é o questionamento. Hoje foi... Nossa, tinha tanta coisa pra ler. E ler assim, extrair o que não era coisa repetida que eu tava... Eu falei, deixa eu ver se tem uma... Porque às vezes assim, nesses últimos dias teve uma matéria que foi aquela do encontro. Do encontro fora da agenda. Eu falei, pô, por mais que as matérias tenham o mesmo título, deixa eu ler, pra ver se não tem uma coisinha a mais, como foi aquela nota da Veja. Da Veja, no Folha de São Paulo. Aí a CNN, pode estar aqui, né? Ministros do Supremo interpretam que a trama golpista, investigada pela PF, foi além de um mero planejamento. Tá. Segundo interlocutores do Supremo, consultados pela CNN, embora o golpe não tenha sido executado, os atos configuram atividades criminosas. Tá bom. Aí o Enio Viterbo, que é jurista, ele fez uma ponderação que eu achei muito, muito curiosa. Qualquer acusado, seja golpista ou ladrão de galinha, deve ser processado de acordo com o devido processo legal. Básico. Não sei. Mas eu pergunto para vocês. Primeiro, a Polícia Federal terminou o relatório sobre a trama hoje, né? Dizem pela imprensa que esse relatório tem 800 páginas. O PGR não ofereceu nenhuma denúncia. 4. A instrução do processo penal não começou. Então, como, meu Deus do céu, pode um ministro do Supremo dizer, antes mesmo da apresentação das defesas, que os acusados são culpados? O relatório ontem, 200 páginas. O PGR nem ofereceu a denúncia. A instrução nem começou a defesa e já sabe que é culpado. E já sabe que é culpado. Mais uma. Essa parte tá... Aquela da reunião, né? Que o cara criou uma reunião só com a rataiada. As 4 linhas é a pip, que o cara mandou lá, né? Bolsonaro democrático. Aí agora vem essa. Esse trio aqui, essa trinca tá sensacional. Mas, ai de você que ouse achar que Bolsonaro não é um golpista. Bolsonaro negou o pedido de general para botar ministro a favor de golpe. Em seu último mês de governo, Bolsonaro negou um pedido para substituir o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que se mostrava contra um golpe de Estado. A solicitação foi feita pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes, preso nessa terça na operação contra golpe. O diálogo aconteceu no dia 8 de dezembro de 2022. No dia 10, em conversa com Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro, o general relatou o pedido, demonstrando insatisfação com a resistência de Nogueira em avançar com um plano para impedir a posse de Lula. Cara, eu tô aloprando aqui. E eu queria que tu reforçasse também, pô. Eu falei com o capitão Sérgio Rocha Cordeiro, assessor de Bolsonaro, né, ontem. Falei com o presidente. Pô, cara, eu tava pensando aqui, sugeri o presidente até, pô, ele pensar em mudar de novo o ministro da Defesa. Bota de novo Braga Neto. Braga Neto tá indignado? Ou ele vai ter um apoio mais efetivo? Reestrutura de novo, pô? O general então relata a resposta de Bolsonaro. Ah, não, pô. Aí vão alegar que eu tô mudando isso pra dar um golpe. Fernandes prossegue o diálogo com Marcelo Câmara. Pô, bicho,
qualquer solução, Caveira, apelido de Marcelo Câmara, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Pô, mas vai ficar parecendo que eu quero dar um golpe. Vai ficar parecendo que eu quero dar um golpe se eu for botar isso aí. Tá maluco, é? Ai, meu Deus do céu. Até agora, não entendi como se espera um golpe assinando uma proposta que depende de fundamento legal, aprovação de conselho, apreciação do Congresso, que até onde todos sabem não mostraram nem sua elaboração. Então, do nada, surge novamente mais uma dedução de planejamento para óbitos, como se tentam fazer há tempos. Óbvio que o objetivo de mais essa maluquice toda é sensibilizar uns e colocar pecha que tentam há anos em outro. Tipo, não é o que eu acho, né? É o que o consórcio vem mostrando. Se liga, rapidinho esse vídeo aqui. Finalizar, William, que a Polícia Federal está construindo uma história com começo, meio e fim, amarrada. Muito embora os acusados acham que... A defesa reconhece isso ou contesta isso? Não, eles contestam. Okay. Mas eles reconhecem a estratégia da Polícia Federal de ir ligando os fatos para construir uma grande história para entregar para o Procurador-Geral da República apresentar a sua denúncia. Não podia apresentar assim, uma prova, um fato concreto? Não sei, tem que contar uma história, né? Parece que o pessoal vem comentando nas redes, né? Meio que utilizar aquela teoria do domínio do fato. Tem tanta coisa acontecendo que é difícil crer que Bolsonaro não sabia. A gente tem a informação, né, William? Você tem essa informação também de que haverá, sim, uma denúncia contra todos. Então, a Polícia Federal já está trabalhando para entregar essa história pronta para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fazer a denúncia. A situação do bolsonarismo beneficia o presidente, mas, como disse o Caio, é preciso ter desempenho e também ter uma narrativa para ocupar o centro. A grande oportunidade do presidente Lula agora é ele avançar em direção ao centro. Existe um caminho para o presidente, mas depende também da melhoria da articulação política, da melhoria da comunicação e, sobretudo, de ter uma pauta mais abrangente, que não seja uma pauta excludente da maioria da sociedade. Aí, diante disso, a Tsui comenta o seguinte, né? A PF do Lula está construindo a grande história para entregar a PGR do Lula, que, por sua vez, entregará a denúncia para o ministro aliado e vítima julgar. Lula precisa ter uma narrativa e aproveitar essa oportunidade para avançar e ocupar o centro com a pauta que abranja a sociedade. O desenho está feito. E aí? Deixamos o Lula avançar e dominar o centro ou disputamos? Segundo a Mônica Bergamo, no final da noite de ontem, Gonet bateu o martelo e só vai apresentar denúncia contra Bolsonaro em 2025. Segundo a Mônica Bergamo, Gonet pretende estudar de forma detalhada o inquérito para depois disso enquadrar Bolsonaro nos crimes que a PF conseguir comprovar. Mas, como a CNN mostrou, né, o povo já sabe que é culpado. O PGR ainda vai estudar, mas o povo já sabe que é culpado, toma culpado. Eles querem evitar também um grande intervalo entre a apresentação da denúncia e o julgamento do Supremo, que entra em recesso em dezembro. Aí, a gente já colocou alguns questionamentos, mas tiveram outros. O Cláudio Dantas escreveu uma nota muito curiosa. PF pediu prisão de militares um dia após reunião secreta no Alvorada. Você vê que em janeiro, a própria CNN fomentou, né, que existia meio que um plano de eliminar pessoas. A CNN tinha comentado sobre isso em janeiro. Agora, no início de novembro, a Juliana Dalpiva soltou uma nota, inclusive o Lindbergh Farias foi uma das pessoas que compartilhou, falando aí, né, da operação dos kits pretos, que foi o que aconteceu, que é essa operação aqui que teve nos últimos dias. E aí o pessoal fica se questionando, né, o timing das coisas. O timing das coisas. Aí o Cláudio Dantas diz que aquela reunião que a Folha de São Paulo contou para as pessoas, enfim, depois do episódio do Tio França,
né? Acabou meio por coincidir e tudo mais. Enfim, elas estavam reunidas no mesmo horário para, segundo justificaram depois suas assessorias, uma avaliação de cenário. No dia seguinte, a PF encaminhou ao ministro ofício com relatório da investigação e o pedido para a deflagração da operação contra golpe. A manifestação do PGR foi assinada na sequência, no dia 15, e o ministro despachou autorizando as prisões no domingo, dia 17. A cúpula do G20, com a presença do Biden, do Xi, do Macron, entre outros líderes mundiais, começaria no dia seguinte. A operação de ontem, caso dia 19, dia de encerramento do G20, teve ampla repercussão na mídia internacional e ocorre no momento de tensão crescente entre o Brasil e os Estados Unidos após a vitória do Trump. O republicano convidou para o seu governo Elon Musk, que já teve o Twitter bloqueado, foi atacado por Janja, né, em evento paralelo à cúpula. Trump também indicou para a Secretaria de Estado o senador Marco Rubio, que acusou Lula de encobrir os crimes de Maduro e de censurar Elon Musk. As prisões, em pleno G20, ajudam a fortalecer externamente a narrativa do golpe e agora com o requinte de uma tentativa de tirar vidas dessas mesmas autoridades, o que tende a ampliar o apoio ao Brasil em fóruns multilaterais, como ONU, OEA ou mesmo no Congresso americano, restringindo o constrangimento à margem de manobra do futuro governo Trump. Se foi planejado, é grave. A coincidência de datas e a falta de transparência da agenda das autoridades naturalmente não contribui para a percepção de imparcialidade que se espera das instituições. Damares Alves, utilizando a prerrogativa de senadora, fez um requerimento, né? Apresentou para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, questionando aí, né? Ela quer saber se Lula, Gonê e Andrei falaram sobre investigação contra Bolsonaro. A senadora Damares questionou o Ricardo Lewandowski e o chefe do gabinete pessoal da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, sobre se o encontro de Lula com autoridade no Palácio da Alvorada citou investigações contra Bolsonaro. Eu acho que a resposta é não, ninguém falou disso não. Ninguém falou sobre isso não. Não, a gente nem falou de bolso em momento nenhum, né? Era um momento que não existia, tá falando de economia, né? Os requerimentos de informação, os dois, foram protocolados nesta quinta, né? Na última quarta, Lula se reuniu com os ministros. O encontro ainda contou com a presença do Gonê e do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei. Nos pedidos, Damares pergunta se nos encontros foi tratada alguma investigação envolvendo o ex-presidente. A senadora questiona por que a reunião ocorreu no Palácio da Alvorada, com a presença de Lula. Quer saber se o presidente foi alguma interferência, se o diretor-geral da Polícia Federal foi prestar algum tipo de satisfação ao Lula. Também pergunta se o encontro foi agendado com antecedência, quem pediu a reunião, por que não constou na agenda pública de Lula. Os requerimentos citam a reportagem da Folha de São Paulo sobre a reunião. Acho que o Lewandowski vai falar que foi uma coincidência. Foi na Alvorada, porque lá é mais bonito, né? Mais central. E ninguém falou de Bolsonaro, não. Nada mais questionou, né? Acho que questionar é importante. Espero que possa questionar, né? Não seja algo muito antidemocrático. Eu fico vendo uma matéria como essa, né? E eu vi alguns comentários ontem. Ao mesmo passo que eu falo, rapaz, aí, que coisa, né? Tem gente na esquerda que ainda fala, ó, peraí, vai na manha, sabe? Vai com calma. Enquanto tem gente que tá assim, ó, cruzando os dedos pra Bolsonaro se dar mal. De tudo que aconteceu ontem, sabe? Eu tô meio triste hoje, bem triste. Ontem, porque pra mim foi hoje, né? Tô triste de verdade. Tentando aqui, até o vídeo hoje vai sair mais tarde, atrasado. Chega, trabalhei desestimulado. Mas a pior coisa pra mim que teve ontem foi ver alguns comentários da galera assim, ó. Como é que Bolsonaro seja preso? O pessoal tá contando os dias. Tem gente assim, ó, torcendo pra chegar o dia. E não é gente de esquerda, não. Porque a gente de esquerda você já espera. Cada comentário que eu li ontem, que eu falei, eu nem coloquei aqui no vídeo hoje pra não ficar mais triste do que eu já tô.
Ex-secretário de Flávio Dino joga balde de água fria em indiciamentos da PF. Que é Augusto de Arruda Botelho. Ele escreveu nas redes sociais que o indiciamento pela PF está longe de significar uma condenação. O advogado ressaltou que o indiciamento significa apenas que a pessoa é oficialmente investigada. Só isso. Né? Nossa, a gente não sabe. Quem poderia imaginar que o Bolsonaro está sendo investigado, né? Então, mas enfim, é o que tem aí para hoje. É o Brasil. É o Brasil. Tiveram algumas pessoas, não várias pessoas, na verdade, que falam de Bolsonaro. Coloquei aqui o Ciro Nogueira, não por nada, não é pra encher a bola dele, não. O Ciro Nogueira, eu coloquei aqui pra mostrar pra você o que é ser esperto. Sabe? Ciro Nogueira vai lá, faz o jogo político dele e tudo mais. Mas nessas horas que acontece, o que aconteceu com o Bolsonaro, né, que tá acontecendo, Ciro Nogueira vem a público, ele sempre faz um tweet, sempre faz um comentário, sempre que ele participa na CNN, na Globo, ele vai lá, faz um elogiozinho, como quem não quer nada. Isso daí, cai o dedo, não cai o dedo. Muda uma coisa, às vezes não muda nada. Mas, você vê, né? Lá na frente, pense se você fosse Bolsonaro. Pense se você fosse Bolsonaro. Você vê, você às vezes não sabe nem se o cara realmente tá trabalhando pra te ajudar. Mas toda oportunidade que aparece como essa, o cara vai lá e deixa uma palavra. Deixa aqui, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E eu digo isso porque no dia 19, no dia da operação, 1.001 acusações contra Bolsonaro, teve gente do PL eleito usando a foto de Bolsonaro que não abriu a boca. Não abriu a boca. Sabe assim, pelo menos disfarça. Aprendam com o Ciro Nogueira e disfarcem. Finjam que vocês se importam. Só finge, pô. Fica assim, ó. Tá? Já o Tarcísio comenta o seguinte. Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação e andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Essa postagem do Tarcísio foi matéria da Globo, matéria do Poder 360 e tudo mais. Rogério Marinho também comentou as coisas ontem que virou matéria na Veja. É importante, gente. É importante comentar. Nem que não seja nada. Tem que lembrar do leitor de manchete. Tem que pelo menos ocupar espaço na imprensa. Pelo menos dividir. Na hora que o cara tá passando assim o mouse, aparece uma reclamando e outra apoiando. A galera, pelo menos o comum, não. O cara de esquerda ficar com raiva. Falar, nossa, depois de tudo que teve, Bolsonaro ainda tem apoio. O ministro Gilmar Mendes conversou com a imprensa. Ele disse que desde sempre, né, o ministro tem sido relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria um absurdo afastá-lo? Aí o André Marcília, que é jurista, ele faz um questionamento que é o seguinte: cara, de onde saiu o fundamento jurídico de que não faz sentido suspeição de ministro se ele se descobre vítima no curso do processo? Quanto a dizer que o relator não poderia, né, outro ministro, pois todos podem ser vítimas, ainda que fosse. No judiciário brasileiro só tem um Supremo. Gustavo Castanho não cai de esquerda. Isso aqui é fato. É inquestionável. Notícia do UOL. Ministro Barroso. Se não punir, quem perder na eleição achará que pode fazer o mesmo. A gente tem que punir de agora. Mas já é culpado. Não tem nem pra que apresentar uma defesa. A gente já vai punir. Aí o Gustavo comenta, cara, esses ministros não tem qualquer pudor, viraram políticos. O processo nem começou. E já tem estrela declarando voto e falando fora dos autos. Tudo por uma chamada no UOL. Aí depois o Gustavo voltou a comentar o seguinte. Fatos incontestáveis. Houve um planejamento de golpe. Os golpistas já achavam que estavam dando um contragolpe e que tinham sido fraudados. As forças não aderiram ao golpe. 4. Atenção, tem 4. Bolsonaro não assinou a minuta e não iniciou o golpe. O resto é política. Aí vem o Glauber. O Glauber colocou a descrição no perfil assim, ó. Para a esquerda e os bocós da esquerda, eu sou direitista. Para os direitistas mais bocós, eu sou esquerdista. Então, assim, tá no limbo. Aí ele comenta assim, ó. O pior da política aí é a figura da vítima, juiz, júri e executor, tudo num só.
Que credibilidade as apurações dos últimos acontecimentos terão ao fim e a cabo? A credibilidade que a Globo quiser, né? Danilo Thomas, que é de esquerda também, vez ou outra escreve na Folha de São Paulo. Sei que é difícil suportar diante dos personagens em questão, Bolsonaro e afins. Mas todo cuidado perante o Supremo, a PF e seus porta-vozes midiáticos é pouco. Lembre-se do que eles fizeram no passado e podem fazer amanhã de novo contra a esquerda. Você vê, a turma até tem honestidade ao comentar. Por isso que eu paro para ler algumas pessoas e falo, cara, você pode até discordar, você pode até achar, pô, o cara tá sendo injusto e tudo mais, você vê, mas o cara pelo menos tá tentando, até na injustiça, meio que faz uma injustiça de boa vontade. Não é aquela fala proposital só para desgraçar com quem ele não gosta. E em Gringa Brasília reforça, assina embaixo, não confio ou apoio corte politicalha que confabula com o governo. É possível alguns bolsonaristas tenham culpa no cartório? Talvez, mas provas definitivas precisam ser apresentadas. Até o momento, só vimos alguns indícios desconectados. É prudente só observar. Migrando agora para a direita, veja só. O Brasil Paralelo ontem fez esse tweet. Bolsonaro e mais 36 são indiciadas por tentativa de golpe de Estado. Eles são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro e sua defesa ainda não se pronunciaram. E aí, se liga aqui, né? No horário. 3h41. 3h41. Vou mostrar um pouco da repercussão. Depois vou mostrar a matéria do Metrópole. Depois dou a minha opinião. A minha. Primeiro, os comentários que a Brasil Paralelo recebeu. Aqui foram os primeiros que apareceram para mim. Porque uma dessas pessoas eu sigo, né? Apareceu logo o Detsuki em primeiro lugar. Esqueceram de enfiar a palavra suposta antes de tentativa ou foi proposital? Assim que vencer minha assinatura, não irei renová-la, como fiz por anos. Primeiro abriram as portas para um fraudador como Marçal e agora nem o suposta usam mais. Daqui a pouco estão fazendo L. Não é possível como decaiu o nível da Brasil Paralelo. Suposta, repito, suposta. O Ali pergunta, tá provada a tentativa? Foi o Princeso quem ordenou esse post? O escritor Walter Luiz comenta, suposta tentativa. E golpe inexistente, diga-se de passagem. Quer virar extrema imprensa também, Brasil Paralelo? Eu assino vocês, mas isso foi decepcionante. Aí, né, Bolsonaro e sua defesa ainda não se pronunciaram. Horário, 3h41. Às 3h41, exatamente às 3h41, Bolsonaro quebra o silêncio após ser indiciado pela PF. Bolsonaro quebrou o silêncio, obviamente, antes, né? Porque o Paulo Capelli precisou escrever a nota para ela ir pro ar. O ministro conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Atacou o Bolsonaro. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a PGR. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. Eu volto para cá, né? Minha opinião. Eu acho que existe o jornalismo meio que isento, né? Você não quer cortar nem para um lado nem para o outro. Se a Brasil Paralelo quer seguir esse caminho, acho que ela devia deixar clara. Nós aqui queremos realmente fazer um negócio sem nenhum lado. Porque o que eu vejo é o seguinte, né? Grande parte das pessoas que apoiam a Brasil Paralelo são pessoas que colocam o lado delas de forma assim bem clara. Então, eu acho que num momento como esse, diante das coisas que estão acontecendo, eu acho que as pessoas da direita esperavam uma cobertura jornalística diferente, né? Colocar ali o suposta, como você vai ver se você abrir os comentários dessa matéria. Segundo lugar, tirando isso daí, que aí é a reclamação das pessoas, Bolsonaro e sua defesa ainda não se pronunciaram. Teve um episódio muito recente, que foi no banimento do Twitter. O Twitter foi banido em agosto, né? O Twitter foi banido em agosto.
Olha aqui. Vou abrir aqui o Atlas. Aqui, 30 de agosto. Cadê? 2024. Agosto. Vocês entenderam o que eu vou comentar. Veja como esse caso da Brasil Paralelo, ele repete uma coisa muito curiosa. Eu acho que, na verdade, eu coloquei no Atlas de setembro isso daqui. Então, peraí. Está o esforço de Bolsonaro. Cadê? Tcharam, Twitter fora do ar. Cadê? Deixa eu dar uma pausa aqui para não ficar gastando tempo. Foi no de agosto mesmo. Foi realmente no de agosto. É porque eu não coloquei no tema do Twitter. Eu coloquei no tema aqui, ó. Um desgaste planejado. É o nome do tema. Só que como ele tá no final, eu vou clicar aqui se fosse Bolsonaro só para subir. Que eu sei que ele tá no final. Sem querer pegar no pé, mas pegando. Porque eu acho que o caso realmente é similar. Eu acho que vale aí de reflexão. Porque a gente tá falando de um caso que meio que rolou pela direita. No dia que o Twitter foi banido, o jornalista escreveu que num dia como hoje, o silêncio de Bolsonaro e Pablo Marçal sobre a censura no Twitter é inaceitável, como é ensurdecedor o silêncio dos ministros bolsonaristas, o terrivelmente calado e o outro lá. Twitter, essa questão do Twitter foi no final da noite, né? Do dia 30. Aí o que é que a gente comenta, né? Que no dia seguinte, no dia 31, no primeiro comício do dia, Bolsonaro comentou sobre o assunto. Então, assim, às vezes, cara, assim, não vai falar nada, Bolsonaro. Poxa, toda vez Bolsonaro comenta. Gente, quando foi que teve um caso no Brasil de alguma coisa importante que Bolsonaro se calou? Quando foi que teve um caso no Brasil que Bolsonaro se calou? Um caso? Me diz aí um caso que Bolsonaro se calou. E não é a primeira vez que estão cobrando. E aí, Bolsonaro não vai falar nada? Cara, ele sempre fala. Tu faixa aí, bicho. Se controla aí, campeão. Controla aí, fera. Relaxa aí. E aí eu comentava, está lá no Atlas, né? Eu botei do fim pro começo. No dia 30, o dia do banimento do Twitter, 10 da manhã, Bolsonaro já tava aqui. 1 da tarde, Bolsonaro tava aqui. 5 da tarde, Bolsonaro tava aqui, né? No dia anterior, aqui já era 5 da tarde. E nesse dia, no dia 30, ainda teve comício de noite. No dia 29 teve comício até de noite também. Ó, você vê essa postagem, 9 da noite, né? Teve comício, dia 29. Dia 28. Coloquei aqui dia 27. Nem coloquei, mas enfim. No primeiro comício do dia. Então, assim, qual a necessidade, sabe? Da Brasil Paralelo. Cadê? Bolsonaro não se pronunciou. Sabe? Fica um negócio feio, pô. Quando não tiver o que falar, não fala nada. Mas enfim, né? É minha crítica aqui como alguém da direita. Eu tenho o meu lado claro também, então isso me incomoda um pouco. Posso criticar? Posso. Mas enfim, já aconteceu uma vez. Eu vejo que segue acontecendo. Acho que se a turma esperasse só um tiquinho, tinha a resposta. Como sempre, rapaz. E o pior é que a Brasil Paralelo publica às 13h41, na hora que sai a matéria que Bolsonaro abriu o bico. Ai, a gente comentou isso daqui ontem. É incrível também, né? Mostrei pra vocês ontem essa postagem, né? Essa fala de sempre. Ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, irão nos prender por crimes que não cometemos. Aí vem o deputado federal Maurício Marcon, mais atual do que nunca. Aí a Sarita responde: ô deputado, mais uma vez, vemos um parlamentar lançar mão de uma frase do Olavo como bengala argumentativa. A resposta dada à deputada Bia Kicis, que apagou a postagem, serve para o senhor também. Vamos aqui dar uma lida. As pessoas usam muito essa fala do Olavo como uma bengala argumentativa para jogar no Bolsonaro a culpa pelas perseguições. Dizem que se Bolsonaro tivesse ouvido Olavo, nada disso estaria ocorrendo. Parece-me um deslocamento do que o próprio Olavo dizia sobre poder e meios de ação. Olavo cansou de explicar que estar na presidência da República não implica necessariamente em ter todos os meios de ação para quebrar as pernas do seu inimigo, para usar uma outra expressão do Olavo. Ou
ela fala, né? Os senhores mesmo, lá na Câmara, já conseguiram meios para prender os comunistas? E aí? E aí, Marcon? Vai prender? Vocês prenderam? O que vocês fizeram? Levaram adiante as denúncias de financiamento estrangeiro ao PT, o que implicaria na perda do registro do partido? Vocês fizeram isso? E ainda que tivessem conseguido cancelar o registro do PT, isso implicaria na prática que os petistas deixariam de agir nas sombras? A direita brasileira precisa parar de se pautar por gatilhos emocionais, de lavar a alma. A realidade não é tão simples quanto as frases de efeito repetidas continuamente. Continue seu bom trabalho, deputada. Ela está falando com a Bia, né, deputada? Em busca de resultados concretos, sem nunca iludir o público com simplificações que levam a frustrações. Tem muita gente frustrada porque, para mim, tem muita gente que fica prometendo aí rios e terras que não tem como ser cumprido. Carlos Bolsonaro fez um comentário, não foi pro Marcon nem nada, mas eu acho que vai na linha, então coloquei aqui na sequência, então não vai associar uma coisa ou outra, só acho que tem a ver, quem tá comentando aqui da direita. Ele coloca ali a matéria do Capelli, né? Bolsonaro negou o pedido de general para botar ministro a favor de golpe. Ele fala, é curioso que todos os dias tem gente aqui pedindo que teria que ter tido golpe, e usando os mais criativos chavões, oriundos de sujeitos emocionados, amantes de lacrações e do perfil que os senhores sabem qual é. Enquanto que efetividade, né, de ocupação de espaços, nada. Não me importo como acham que me importo. Trazemos apenas fatos. E a espada sangrenta dos teclados, diante da realidade, vai continuar com sua desonestidade ou cegueira até onde puderem. Que sejam felizes em seus devaneios sem lógica ou racionalidade. Galera, realmente, assim, o pessoal tá disposto a levar tudo lá na emoção. Uma nota aqui, meio que fora do que está se comentando até então. Caio Junqueira ontem comentou sobre o plano de Bolsonaro. E até, se todo mundo tem um plano, Bolsonaro também tem, para 26. Mesmo se for preso, vai ser candidato. Enfim, se lançar, tendo um dos filhos como vice, o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, e pediu o registro da candidatura ao TSE. Com isso, ele pretende levar o debate para fazer uma defesa política e declamar sua inocência perante o eleitorado enquanto a campanha eleitoral corre. Sem mais possibilidade de recursos, o candidato a vice assumiria o posto de candidato e Bolsonaro tentaria transferir as intenções de voto dele para o sucessor na chapa. Por mim, isso acontece. Prefiro que, sei lá. Acho que Eduardo tem um perfil mais ideológico, vamos falar assim. Mas tá aí. Planos de Bolsonaro. Aí, com tudo isso acontecendo, é curioso, né? Tudo isso acontecendo na direita, né? A imprensa tenta colocar o foco e tudo mais. Mas por mais que eu comentei, se você parar pra ver, esse assunto, por mais que a imprensa esteja com todo esse esforço, cara, nem de perto, mas nem de perto pegou o engajamento que teve outras coisas no passado. Mas nem de perto. Eu vou valendo aí. Pode pagar qualquer instituto desse aí de levantamento de dados, fazer uma análise, quantidade de tweets, engajamento, não teve. A galera tá saturada desse assunto. Mas não tem como a gente deixar de comentar, né, diante de sua importância. Aí, para você ver o timing das coisas, enquanto isso tudo tá acontecendo com o Bolsonaro, que segundo o Murilo Aragão, da Arco Advice, lá na CNN, né, abre uma oportunidade pro Lula para falar com aquele eleitor mais ao centro. Jovem ativista que participou do G20 é furtada no Rio e cobra Lula. Que bom que Bolsonaro tá ocupando mais os espaços dos jornais, né? Tu já pensou se o que tá nos jornais é a insegurança no Brasil? Que Lula faz um evento internacional e pessoas que vieram de fora, representantes ativistas, estão sendo roubados. Graças a Deus estamos falando de Bolsonaro, né? Essa é uma vergonha pro Brasil. Tá aí. Olha o choro da diplomata do Timor-Leste. As pessoas não estão acostumadas com a violência urbana do Brasil. Por isso que o país recebe tão poucos turistas. O momento de Lula no G20 está passando e seus problemas só aumentam. Mas graças a Deus, graças a meu bom Deus, tem esse problema de Bolsonaro, né? Porque aumenta o problema do Lula, mas pelo menos a imprensa não está falando disso, está falando de Bolsonaro.
Cimeira do Rio é considerada a mais desorganizada da memória recente. Provavelmente marca o início da fase mais difícil no governo Lula. Mas graças a Deus que a imprensa pode falar de Bolsonaro todo santo dia para não ter que cobrir esse tipo de assunto, porque seria muito ruim pro PT. Uma sensação sinistra de que algo estava errado no Rio surgiu quando a esposa de Lula lançou um palavrão ao Elon Musk antes mesmo da cúpula começar, diz artigo do portal Bloomberg sobre o G20 no Brasil. Graças a Deus que Bolsonaro tá aí, que tu já pensou, todo mundo discute o que se discute dentro de casa, quando vai no supermercado, o preço da comida, inflação do churrasco atinge maior patamar em quase 5 anos. Mas graças a Deus, Bolsonaro. Avaliação de cenários. Meu Deus do céu. Sério, assim, de verdade, tentar levar na brincadeira. Ontem eu tava pensando, falei, nossa, como é que pode ser injusto o mundo desse jeito? Como as coisas podem ser injustas desse jeito? Cara, é muita injustiça, bicho. É muita injustiça. Não é muita injustiça. É muita injustiça. Tá todo mundo assim vendo, fala, cara, e se comenta 1001 coisas. Não, mas o cara é vítima. Não. Mas, cara, mas Bolsonaro não fez isso. Não. É muita injustiça, viu? É muita injustiça o que tá acontecendo no Brasil. É um sentimento de impotência. Esse sentimento é ruim demais. É você, assim, e o que é que você faz? Reclama. Só. É o que pode fazer, não é? Reclamar. Sério. A resposta de Cado sobre a chapa, nem... Isso aqui fora de ordem. Isso aqui, na verdade, nem quero comentar hoje. Quero falar do Lula. Aqui ficou fora de ordem. Isso aqui tava junto com essas notícias, porque tava pra comentar ontem. Aí não deu tempo. Mas veja só. Graças a Deus que Bolsonaro tá aí pra imprensa comentar. MDB não fará parte de um possível novo governo Lula em 2026, diz Márcio França. Márcio França, né, diz aí que o MDB não vai fazer parte do bloco de apoio ao Lula na eleição de 26. Segundo Márcio França, o cenário político em São Paulo sugere uma configuração desfavorável para a permanência na legenda em um possível quarto mandato do petista. Márcio França ainda apontou que, apesar de haver membros do MDB no Nordeste simpáticos a Lula, o controle do partido está nas mãos de figuras alinhadas com a oposição. O MDB está na mão do Tarcísio, que por sua vez está na mão do Kassab, do Valdemar, né, que é o presidente do partido do Bolsonaro. É uma opção, eu acho que é legítimo, mas esse grupo estará contra a gente na próxima eleição. Graças a Deus, agora abriu uma oportunidade, né, o que está acontecendo, para Lula poder conversar mais aí com o eleitor de centro. Graças a Deus, né, Lula? O time é bom demais. A Semineto resume governo Lula em uma palavra: ultrapassado. A Semi confirma conversas do União Brasil desde o início do ano com o Pablo Marçal, mas pondera se necessário verificar em quais termos seria a aproximação do coach ao partido e se ele estaria disposto a corrigir erros. Sobre a empolgação dos bolsonaristas com a vitória de Trump, classifica de inocentes os que acreditam que o resultado das eleições dos Estados Unidos será determinante para o destino de Bolsonaro em 2026. Como a mágoa do PSD na Câmara pode respingar em Lula em 2026. Lideranças do Kassab afirmam nos bastidores que o fato do partido ser passado para trás pelo PT na disputa pela Câmara pode respingar no apoio Lula 2026. Sob reserva, caciques do partido se dizem magoados com a postura do PT e afirmam que essa mágoa afetará a decisão da legenda sobre quem apoiar nas próximas eleições presidenciais. O Kassab mesmo, eu acho que vai fechar com Lula. Mas por mais que o Kassab feche com Lula, cada ser humano é ser humano, né? E a depender da forma que eles forem tratados, para mim ser tratado não tem nada a ver com a eleição da Câmara, e sim emendas, espaço no governo, o cenário pro Lula pode não estar muito favorável. Como não tá? O cenário pro Lula é caótico. O que está acontecendo no Brasil é caótico. Caótico. Né? Ainda bem que temos avaliação de cenário. Mas tá ali. Kassab diz a empresários que Lula não vai bem, mas que Tarcísio será candidato sem adversário em 2030. Tarcísio tem mais chance de ser candidato a presidente em 2030 do que 2026, quando poderia enfrentar Lula.
Está na cara que Tarcísio vai ser presidente da República, aposto qualquer coisa, afirmou no evento do Grupo Esfera. Sem precisar. Eu adoro o Grupo Esfera. Pode ser em 2026? Pode, mas acho difícil. Uma das razões seria a pretensão de Bolsonaro de ser o candidato mesmo preso. E que, diante disso, a alternativa mais provável para Tarcísio é disputar novamente o comando do governo do estado. Ele já se definiu como candidato à reeleição para governador, diz Kassab, que é secretário do governo Tarcísio. E esse é o melhor cenário para todos nós brasileiros, porque se der chabu no plano nacional, São Paulo segura o Brasil. Se der chabu, meu Deus do céu. A minha impressão é que Tarcísio vai realmente ser candidato em 2030. Eu não vejo adversário. Existe uma união tão grande de forças ao lado de Tarcísio que nunca vi igual. Nunca teve um gestor tão bem avaliado como ele. Tarcísio não tem adversário. Só não fala que é simpático ele o petista porque não tem como. Mas, mesmo assim no bastidor, reconhece que ele está sendo um bom governador. Tarcísio é muito qualificado. Aí diz, né, que o PSD pode repetir a decisão de 22, quando não teve candidato, que mais ou menos que diz ali os deputados, né, meio que libera a bancada. Mas afirmou que ele, o Kassab, enquanto ser humano, ele torce para que Lula se reeleja. O Lula hoje caminha com dificuldade para a reeleição, a economia vai bem demais. Nossa! Mas não acredito que isso vai perdurar por muitos meses. A economia vai bem, mas não vai durar muito. Isso que tá. Se você acha que está ruim, calma, vai piorar. É o que diz o Kassab. Mas eu gosto do Lula, né? É uma judiação, rapaz. O Lula encerrar a carreira com o mau governo. Oh, meu coitado. Lula tem tudo para ser de novo um grande presidente como já foi. A gente deve muito ao Lula, pronto. Mas ele não vai bem. Quando todo mundo acha que não vai bem, porque não vai bem. Eu corri o país, presencialmente e virtualmente, nas eleições municipais. E ninguém queria votar no PT. É uma sinalização. O PT existe hoje em 3 estados. Piauí, Bahia e Ceará. E só. Mas graças a Deus, né, que Bolsonaro tá aí para encher as páginas de imprensa. Porque se a gente tivesse que falar do governo Lula todo santo dia... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Só pra vocês verem como tá o clima, né? Como o clima tá gostoso. Olha o engajamento dessa postagem. Essa postagem do Alberto Cantalice teve mais engajamento que o Metrópolis divulgando a operação contra os Kids Preto. O bobão web comunista do Recife tá ofendendo nosso amigo, companheiro Jones Manuel. E o assessor de bancada pela esquerda tá ofendendo nosso companheiro Decache. E Campos Neto pela direita, seus maiores críticos da política econômica de Lula e Haddad. Os dois lados da mesma moeda estão errados, tá vendo aí, né? Campos Neto serve ao mercado diretamente, os outros dois indiretamente. E Lula então é o mercado, né? A personificação. Para os dois lados, os êxitos do governo é ruim. Um porque quer eleger extrema-direita, os outros dois porque sonham em suplantar o PT. Vão ambos perder, a máscara já está caindo para ambos. A preocupação da esquerda hoje é isso aqui, é a briga. O cenário pro Lula é caótico, mas graças a Deus que Bolsonaro tá aí para encher a imprensa de matéria, porque se tiver que discutir o governo do PT, a situação do Lula fica insustentável. Graças a Deus que Bolsonaro tá aí para dar a mão pro Lula. Porque tu já pensou falar do PT todo santo dia e ficar mostrando as confusões e o que tá acontecendo no Brasil? Graças a Deus. Aí eu vi essa postagem, né? Já fui dar aquela cutucada básica. Todo apoio ao companheiro Jones, ao companheiro Decache, que estão sendo atacados pelo presidente da fundação do PT. Não retrocedam. Sigam mostrando para a esquerda como Lula é o neoliberal a serviço dos bancos e que só quer cortar o pobre do orçamento. Aí o Decache notou. Você vê, a minha postagem foi 6 vezes, quase 6 vezes mais engajada que a postagem do Metrópolis. Aí o Decache nos notou. Não quero nenhum apoio teu, nenhum diálogo. A extrema-direita a gente destrói, não conversa. Você é um bolsonarista repugnante. Nunca mais cite meu nome de forma elogiosa. Eu respondi, estamos juntos, companheiro Decache, estamos juntos. Jones já tentou fingir no passado que nós não estamos unidos em prol do povo,
contra a política neoliberal entreguista de Lula, mas a galera já descobriu. Forte abraço. Aí o campeão do Decache me bloqueou? Não, passou a me seguir. Tô ligado, Decache. Aquela crítica pública pra fingir que a gente não tá junto, né? Pra tentar enganar a esquerda. Piadas à parte. Cara, se for pela manha, pela bordinha, pela beirada. 2026 pro Lula, mas nem com reza. Mas graças a Deus que tem aí Bolsonaro pra encher as páginas de notícia, né? Graças a Deus, né, Bolsonaro? Quer se deixar... Meu Deus do céu. Se tiver que falar de Lula todo santo dia, o que será de nós? Mas enfim. Eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo lá do Caio Junqueira do Mira Lagão no Telegram. Hoje eu tô meio pra baixo. Tentei colocar aqui um rolê mais animadinho, mas... enfim, né? Acho que vocês também. E é isso. Siga o meu trabalhinho, que será um pouco mais. Passa no canal, tem um Plano de Valeu, tem um Pesquisão, tem um Atlas Brasileiro, né? A gente vai acabar relatando tudo isso. E é isso, né? Vamos que vamos. Hoje é sexta-feira. Dia que nunca decepciona. Vamos ver como é que vai ser hoje. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.